Nossa, mas tá bonita, gente, olha, de coraçãozinho. Não, ela e a Vitória de coração, ó. Só que uma é vermelha com branco, a outra é branca e vermelha. Não, eu não coloquei porque só tinha grande vermelho pra colocar e fica feio, muito grande. Tô prendendo essa franja até cortar. Você pintou isso aí no acampamento? Foi isso aí mesmo. A doutora Lana usa assim também. Às vezes a Ana Lara quer prender o cabelo assim daí na escola. Aí ela coloca cabelo de Vitória. Quando ela fez do lado. Ela colocou que esse penteado é o penteado da Vitória. Aí ela pede pra prender o cabelo igual da Vitória. Senta aqui, ó. Ficar do ar. Cuidado que assim se corta do vaso aqui para trás. Nossa, mas o som tá estrondando, vai, Guilherme? Tá estrondando, o som tá assim grave, sei lá.
lá. É um negócio assim estranho. Tipo assim, começar. Boa noite, irmãos. Essa noite nós saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor, que nós possamos louvar e adorar o Senhor em espírito e em verdade, que nós possamos nos entregar somente a Ele nessa noite e que Ele possa falar ao nosso coração. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos e te adoramos, nós te bendizemos, ó Deus, invocamos teu nome, Senhor, em nossa casa, Senhor, nessa casa dedicada a Ti. Amém. Invocamos o Teu nome, Senhor, a Tua presença em nosso meio, e que nós possamos Te louvar e Te adorar e Te invocar, ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, Te agradar, ó Deus, com o nosso culto. Faça a Tua obra, Senhor, em nós, através de nós, e esteja, Senhor, usando a Tua palavra, usando os cânticos, usando os hinos, tudo, ó Deus, que for feito nessa noite para agradecimento do Teu reino, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor, no Salmo de número 103. Livro de Salmos, capítulo 103. Salmo 103, vamos ler esse salmo de forma alternada. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz e benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto ao céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente e o Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como relva,
como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então este salmo nos diz que nós devemos nos alegrar com o Senhor, bendizer ao Senhor, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor está pronto a nos perdoar, o Senhor está pronto a nos ajudar naquilo que nós precisamos. Então, sabendo disso e louvando o Senhor, agradecendo ao Senhor, vamos estar nos colocando de pé e louvando o Senhor com o hino de número 105. Deus amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei que tenho crido, estou bem cego, que é poderoso, guardará.
Vamos estar abrindo ainda a palavra do Senhor no Salmo 51. Salmo de número 51, o versículo de número 10. Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Vamos ler todos juntos novamente esse versículo? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então aqui nós temos mais uma vez o salmista Davi pedindo a Deus que transforme a sua vida. E esse deve ser um pedido nosso, que Deus nos transforme, que crie em nós um coração puro e que nos conduza a ter um espírito inabalável. Que nós possamos viver para o Senhor, saber da nossa limitação, do nosso pecado, da nossa falha, e entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Saber que Deus, primeiro, está pronto para nos perdoar, e segundo, Ele é poderoso e suficiente para nos perdoar de todos os nossos pecados. Então, nesse instante, vamos nos colocar em oração silenciosa, um momento íntimo com Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo que Deus transforme a nossa vida, transforme o nosso coração. E depois de alguns instantes de oração silenciosa, eu peço ao nosso irmão Luiz Neto que nos eleve a Deus em oração de confissão ao Senhor. Mas que a cada dia, cada instante do nosso viver, do nosso dia a dia, nós possamos estar, Deus, em sintonia com o Senhor. Não somente aqui na igreja, nesses momentos que reunimos, mas também no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso lazer, em tudo aquilo que formos se empreender, que nós possamos, a Deus, estar cada dia mais em comunhão com o Senhor. Portanto, a Deus, perdoe os nossos pecados, purifica-nos e renova a cada dia em nós o coração puro e o espírito inabalável, de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus, nós pedimos isto e agradecemos. Amém. Amém. Nesse instante, nós convidamos a equipe de louvor que passa a frente para nos dirigir com cânticos espirituais. Vamos estar colocando em pé e louvarmos a Deus por essa.
considerado amor.
Deus querido, nós fazemos deste cântico a nossa oração. Amém. Direito a Deus os meus caminhos, cumpre em mim, ó Deus, o teu querer, e ajuda-me, ó Deus, a cumprir a tua vontade. Ó Deus, ajuda a tua igreja a fazer deste cântico a nossa oração nessa noite, Senhor. Nós precisamos cumprir o que cantamos agora, Senhor. Sim, sim. Mas sozinhos nós não vamos conseguir se o Senhor não nos ajudar. Sim, sim. Ó Deus, a tua igreja precisa deste cântico. Ó Deus, ajuda que amanhã o nosso louvor continua. A nossa vida continua sendo um louvor ao Senhor. Ó Deus, endireita os nossos caminhos. Dá-nos um novo coração, ó Deus. Leva-nos assim como o oleiro, ó Deus, quebrou aquele vaso para fazer novo. Nós precisamos disso, ó Deus. A tua igreja precisa disso, ó Deus. A tua igreja, que é a noiva do teu filho, precisa disso para se preparar para encontrar com o teu filho um dia, ó Deus, e não se perder por este mundo perdido, tenebroso, e maldoso e cruel. Afasta-nos, ó Deus, do pecado. Dá-nos um coração novo para nós, ó Deus, e transforma-nos, torna-nos cópia de Jesus. Torna-nos, ó Deus, parecido com Jesus, e aceita o louvor do teu povo nessa noite, ó Deus. Nós acreditamos que o Senhor está aqui. A tua presença está aqui, ela é suficiente para nós. É por isso que nós cantamos aqui, ó Deus. E dá-nos a tua presença hoje, amanhã e todos os dias da nossa vida, ó Deus. Ó Deus, abençoe esse grupo de louvor. Toma o teu lugar no coração de cada um deles, ó Deus, para que eles sejam exemplo ao cantar. Conduzir a tua igreja a te louvar com sinceridade, com vontade, disposição, de maneira, Deus, que venha a agradar o Senhor. Ó Espírito Santo, seja bem-vindo ao nosso meio e toma o teu lugar nos nossos corações, nas nossas vidas. Continua conosco nesse culto, ó Deus. Continue conosco. Precisamos de ti. Nós queremos te louvar com o coração puro e sincero. Precisamos da tua ajuda para que isso aconteça nas nossas vidas. Receba o louvor dessa noite. E todas as manifestações desse culto sejam direcionadas para o Senhor, para te agradecer, para te exaltar. Seja o centro deste culto. É a nossa oração, agradecidos, alegres e felizes por causa da tua presença aqui em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder ensinar. Nesse instante vamos ainda louvar o Senhor com o hino de número 62. Aí a palavra do Senhor nos diz que nós devemos ser fiéis ao Senhor com nossos dízimos e com as nossas ofertas. Nós devemos dar as primícias ao Senhor e devolver um pouquinho daquilo que Ele nos dá a cada dia. Então, enquanto nós louvamos ao Senhor com esse hino, os irmãos que vieram preparados têm a oportunidade de depositar aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas. Te dou por tudo que me deste, primeira salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças.
mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Uma hora a gente acerta todos. No céu vai ser perfeito. Vamos passar nesse momento aos nossos avisos. Antes nós saudamos a todos que nos visitam, a todos que estão conosco nessa noite. Que Deus possa abençoar, que Deus possa refrigerar o seu coração, abençoar a sua vida e transformar, começar de nós, mas também cada um de vocês, que vocês se sintam bem no nosso meio. Então, toda quarta-feira, nessa quarta não é diferente, temos os PGs às 18h30. Esse final de semana teremos a pamonha missionária. Então, na sexta-feira, a partir da sexta-feira, após a reunião de oração, nós teremos já a preparação do milho, de cascar o milho e deixar tudo organizado para o sábado. Nós fazemos e distribuímos e vendemos as pamonhas. Então, que os irmãos estejam vendendo, estejam reservando, estejam se dispondo a trabalhar para o Senhor, estejam também doando ingredientes para que, quanto mais recursos nós arrecadarmos de forma livre, mais dinheiro nós teremos para enviar para os nossos missionários no Senegal, para os nossos missionários da Missão Vida. Então, que nós possamos estar nos dispondo, que Deus possa abençoar esse momento também de comunhão, de confraternização, que é um momento muito gostoso. Se você não participou ainda da fabricação das pamonhas, você está perdendo um grande momento de comunhão e confraternização com os irmãos, além de trabalhar na obra do Senhor. Nesse instante nós convidamos as crianças que venham à frente. Eu peço a nossa irmã Doroti que nos eleva a Deus de oração, tanto pela mensagem que nós ouviremos, quanto pelas crianças que estarão ouvindo a sua mensagem apropriada lá embaixo. Amém. As crianças podem se dirigir. A palavra desse instante está com o pastor Mateus. Boa noite, meus irmãos. Eu saúdo a amada igreja com a paz de Cristo. Convido os irmãos para que abram a palavra do Senhor no texto da nossa exposição nessa noite, que se encontra no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho segundo o relato do apóstolo João, capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 17.
João capítulo 21, do verso 15 até o verso 17. Eu farei a leitura do texto e peço que os irmãos acompanhem. João capítulo 21, do versículo 15 até o versículo de número 17. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Oremos. Glorioso Deus e eterno Pai, a tua palavra acabou de ser lida nesse instante, e nós cremos que a mesma é viva e eficaz, e nós cremos que o mesmo Espírito Santo que inspirou Pedro no passado para escrever este relato do Evangelho é aquele que nesse instante pode nos iluminar, para que venhamos ter uma compreensão clara do que diz a tua palavra, e assim venhamos viver conforme a tua vontade. Que o Senhor nos instrua, e que o Senhor transforme vidas nessa noite, que o Senhor restaure vidas para a honra e glória do teu santo nome. Assim oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitas vezes temos a impressão que a vida cristã é mil maravilhas, é muita alegria, é muita festa, é muito ânimo, e parece que os relatos do Evangelho de Mateus até Lucas têm a intenção de mostrar isso de algum modo, porque logo após a ressurreição de Jesus Cristo, os discípulos se alegram, depois vão para Galileia, lá o Senhor Jesus dá a grande comissão, sobe aos céus, eles voltam para Jerusalém, e lá em Jerusalém eles são revestidos com o poder do Espírito Santo, e a igreja começa a expandir-se, e começa a pregar o Evangelho, e está tudo bem. No entanto, queridos, o capítulo 21 de João nos mostra uma outra realidade, nos mostra que muitas vezes essa caminhada cristã, ela pode ser marcada por oscilações. Muitas vezes a nossa fé, no cristianismo que viemos, pode ser muito bem comparada a uma montanha-russa, onde temos seus altos e baixos. Há momentos da nossa caminhada que estamos firmes no Senhor, que estamos confiantes na palavra do Senhor, que estamos orando, que estamos jejuando, que estamos nos consagrando, mas há outros, irmãos, que nós nos afastamos, que nós nos esfriamos, que não temos mais vontade nem sequer de orar, e até mesmo paramos de congregar. E há aqueles ainda que por conta de um pecado que ele cometeu, ou de um pecado que foi cometido contra ele, de algum modo abandona a casa do Senhor, e por algum momento da sua caminhada acaba se aventurando lá fora, acaba experimentando o mundo, acaba se afastando do Senhor, acaba desistindo de Cristo. Mas o texto de João capítulo 21 nos mostra que, apesar de um eleito, e a confissão de fé nos mostra isso muito bem, apesar de um eleito se desviar dos caminhos do Senhor, apesar de um eleito aparentemente desistir de Jesus por um momento, Jesus não desiste dele. Jesus não desiste dele. E está aqui diante de nós a história de um homem que viveu oscilações na sua caminhada. Está aqui diante de nós a história do apóstolo Pedro. O mesmo Pedro que recebeu a revelação do Espírito Santo, que falou que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi aquele que logo depois de dizer essa declaração tão maravilhosa, esteve repreendendo Jesus. Quando Cristo falou da sua missão de ir a Jerusalém, de entregar a sua vida em favor de cada um de nós e de ressuscitar, e deu lugar a Satanás, e ele foi repreendido pelo próprio Senhor Jesus.
Veja a oscilação presente na vida de Pedro. O mesmo Pedro que disse ao Senhor Jesus: para quem iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Foi aquele que bateu de frente com Jesus no cenáculo. Quando Jesus então quis lavar os seus pés, ele disse: de modo algum, Senhor, o Senhor nunca me lavará os pés. E o Senhor Jesus então responde de maneira muito incisiva, dizendo que se Pedro não deixasse que ele lavasse os seus pés, não teria parte com ele. E Pedro, de modo exagerado, por ser muito emocional, diz: então me lava as mãos, me lava a cabeça. E Jesus respondeu: basta, Pedro, você já está limpo. Vou lavar apenas os seus pés. Este mesmo Pedro, um pouco mais à frente do cenáculo, é aquele que é orientado por Jesus, pois Jesus o avisa, dizendo: olha, Pedro, Satanás requereu sua vida e disse que ia o peneirar como trigo, e eu roguei em favor de ti. E Pedro então diz a Jesus: eu estou pronto, Senhor, estou pronto para dar minha vida pelo Senhor, estou pronto até mesmo para ir preso com o Senhor. Este mesmo Pedro, ele vai para o jardim de Getsemane, onde Jesus está ali orando, está vivendo a agonia da aflição do peso dos nossos pecados. Ele pede para Pedro e os demais discípulos que estavam com ele, para estarem vigiando e orando. E o que acontece? Pedro dorme. E esse mesmo Pedro é aquele que, quando os soldados do Sinédrio vêm para poder pegar Jesus, depois dele ser traído por Judas, dá o golpe na orelha de Malco. E é este mesmo Pedro que nessa noite, que havia dito para Jesus que estaria com ele até o fim, negou Cristo 3 vezes, antes que o galo cantasse. E esse episódio de Pedro ter negado Jesus 3 vezes, antes que o galo cantasse, é interessante que no relato de Lucas existe um detalhe de que depois que Pedro negou Jesus 3 vezes, eles se olharam. Pedro olhou para Jesus, Jesus olhou para Pedro. E eu tenho certeza que naquele instante Pedro caiu em si e se lembrou das palavras do Mestre. Naquele momento, Pedro pensou: é o fim para mim. Eu neguei o Mestre. É o fim para mim. Não tem mais ministério para mim, não tem mais lugar no colégio apostólico para mim. Porque eu neguei o Senhor Jesus, eu que disse ao Mestre que estaria com ele até o final. Mas eu neguei. Acabou a caminhada para mim. E aí, irmãos, nós vemos mais à frente dos relatos dos evangelhos que Jesus Cristo, ele morre, e não só Pedro, mas os demais discípulos também abandonam Jesus na hora H. E o próprio Jesus já tinha avisado a eles que o pastor seria ferido e as suas ovelhas se encontrariam dispersas. Mas esse mesmo Jesus é aquele que morre, mas ressuscita. E aonde ele aparece? No meio dos discípulos. E para quem ele aparece? Para Pedro, para Cefas. Ele aparece para Pedro, aquele que o negou 3 vezes. E o Senhor Jesus, no capítulo 20 de João, ele aparece mais uma vez, ainda a sua primeira aparição para os discípulos. Depois de 8 dias, ele aparece novamente, quando os discípulos estão reunidos, e ele faz um desafio para Tomé, que havia duvidado a respeito da ressurreição de Jesus. Olha aqui também, as marcas da minha mão. Olha aqui, o que a lança fez comigo. Pode tocar, pode ver. E Cristo fala para Tomé: bem-aventurado aquele que não viu e creu. E aqui nesse contexto, irmãos, que Jesus, ele dá a ordem para os seus discípulos para subir para a Galileia. E aí vem o capítulo de número 21. E no capítulo de número 21, os discípulos estão caminhando para a Galileia. E nós podemos ver muito bem que eles não foram juntos para a Galileia. Grupos de 2 a 2, de 3, aqui no caso, um grupo de 7 pessoas. E ali estava Pedro, o mais influente dos discípulos. E eles estavam caminhando a Galileia. E eles estão então no mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia. E lá então se manifesta mais uma vez uma aparição do Senhor Jesus. Pela 3ª vez, Jesus ressurreto aparece aos seus discípulos. E aqui é dito no capítulo 21, no versículo de número 2, que estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, cara de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, o caso de João e também de Tiago. E no versículo 13 encontramos uma declaração solitária e até mesmo triste de Pedro. Parece que ele ter visto Cristo ressurreto. Naquele instante que ele viu Jesus ressurreto, as 2 vezes, ele teve uma certa alegria, mas essa alegria ela se esvaiu porque Pedro estava tomado por culpa, por decepção e por frustração. Eu imagino essa fala de Pedro aqui no versículo 3, quando está escrito: disse-lhe Simão Pedro:
quer saber de uma coisa? Acabou para mim, eu vou pescar. Vou voltar para a minha vida antiga. Não tem mais esperança. Eu levei o mestre. Eu levei o Senhor. E não só Pedro, mas parece que os discípulos também estão vivendo em meio a essa nuvem sombria de frustração e decepção. Queridos irmãos, até hoje isso acontece. Muitos dos nossos irmãos, até mesmo filhos dessa igreja, se sentem impedidos de voltar para a comunhão por conta da vergonha, da culpa, da decepção e da frustração. E quando essa pessoa ela é influente, como no caso de Pedro, ela leva outros consigo. E é isso que acontece aqui nessa passagem. Os discípulos vão pescar com Pedro. Eles voltam para a sua vida antiga, estão lá pescando, até que em um dado momento da pescaria, depois de uma noite inteira de pescaria, ao clarear da madrugada, às 5 horas da manhã no nosso horário, quem aparece? Jesus ressurreto. E Jesus, quando ele aparece para aqueles discípulos, ele não aponta o dedo para eles e diz: ah, seus desertores, ah, seus traidores. O que Cristo diz? Ele fala: filhos, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E os discípulos então respondem: não. Então, é dito aqui no texto, então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Os discípulos então lançam a rede, e eles não conseguem puxar essa rede, por tanto de peixe que eles pegam. E é nesse momento que no versículo 7, o discípulo a quem Jesus amava, que aqui no caso é João, o discípulo a quem Jesus amava, fala para Pedro: é o Senhor. E Pedro, naquele instante, por ser afoito, por ser uma pessoa emocional, o que ele faz? Primeiro ele coloca a sua roupa, porque ele estava despido, ele estava pescando. Ele coloca a sua roupa e ele pula na água para ir ao encontro do mestre. Ele pula na água para ir ao encontro de Jesus, enquanto os outros discípulos vão puxando o barquinho até chegar à margem. A distância que eles estavam de Jesus era de 200 côvados, aproximadamente 90 metros de distância. Então, quando eles saltam em terra, eles encontram ali brasas. Jesus prepara um braseiro, e em cima desse braseiro tem peixes, e havia também pão. E Jesus chama os discípulos para tomar um café da manhã. Depois de uma noite inteira de pescaria, de cansaço, Jesus concede a eles o alimento para o corpo físico. E Jesus diz a eles, no versículo 10 do capítulo 21, trazei alguns peixes que acabaste de apanhar. E aí Pedro, e aqui mostra, meus irmãos, que Pedro tinha força física, e uma força fora do comum, porque os discípulos, no caso dos 6 discípulos, não estavam conseguindo puxar a rede, e Pedro sozinho, ele vai e puxa a rede, e essa rede está com 153 grandes peixes, e essa rede não se rompe. Pedro então puxa esses peixes para fora, e Jesus chama mais uma vez: vinde e comei. Nenhum dos discípulos, como diz o texto, ousa perguntar: quem és tu? Porque eles sabiam claramente que era o Senhor Jesus. Eles já tinham visto por 2 vezes o Senhor Jesus ressurreto, e agora era a 3ª vez. Então Jesus toma o pão e dá a eles, como também o peixe assado e dá a eles. E aí, queridos, nós entramos no versículo 15 até o versículo de número 17. E aqui nesses versículos nós podemos nos deparar com o recomeço da caminhada de Pedro com o Senhor Jesus, com o recomeço do ministério de Pedro. Pensando nisso, irmãos, nessa noite eu vos convido a refletir comigo no seguinte tema: recomeçando a caminhada cristã. Recomeçando a caminhada cristã. E para recomeçar a caminhada cristã, é necessário, em primeiro lugar, que haja um diálogo com Cristo. Para recomeçar a caminhada cristã, é necessário que, em primeiro lugar, que haja um diálogo com Cristo. E veja, o apóstolo Pedro, em nenhum dos momentos que nós temos nos relatos dos evangelhos, dos 4 evangelhos, quando ele viu Jesus, ele não teve a capacidade de chegar para Jesus e assumir o seu erro. Ele não teve a capacidade de chegar para Jesus e abrir o jogo: Senhor, eu errei, Senhor, me perdoa. Sabe por quê, irmãos? Porque Pedro está constrangido, porque Pedro está tomado pela culpa. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe o que falar, ele não sabe como iniciar esse diálogo. Eu quero dizer para
você nessa noite, você que está nos acompanhando na internet, e você que está aqui na igreja, nos visitando, você que já esteve na caminhada com Cristo, e você que saiu dessa caminhada com Cristo, quando você não sabe o que falar, quando você não sabe como dialogar com o Senhor, fique tranquilo, porque o Cristo que não desiste de você, é aquele que prepara o ambiente, é aquele que pega a brasa, faz os peixinhos, faz o pão, e te espera para ter o diálogo com você, para conversar com você. E a maneira como Jesus conversa com Pedro é tão doce, é tão terno, porque em nenhum momento o Senhor Jesus chega para Pedro: está vendo, Pedro, o que você fez comigo? Está vendo, Pedro, que você me negou? Cristo não faz isso, porque Cristo não usa palavras duras para poder ainda mais aumentar a culpa de Pedro. Pedro sabe muito bem o que ele fez. Pedro sabe muito bem a maneira com qual ele agiu. Ele sabe que ele errou. Cristo se aproxima de Pedro, não para poder de alguma maneira querer reivindicar que Pedro errou porque ele havia avisado e dizer: olha, está vendo tanto que eu sou sábio? Está vendo tanto que eu sei das coisas? Não. Cristo se aproxima de Pedro, ele constrói um diálogo com Pedro para poder restaurar Pedro. Esse é o objetivo de Jesus. E nós encontramos aqui, irmãos, um equilíbrio muito grande no Senhor Jesus. Porque Jesus, ele não nega o fato de que Pedro errou, mas ele quer tanto restaurar o seu discípulo que ele age com amor, ele age com misericórdia, ele age com graça. Eu quero dizer para você nessa noite que a graça de Deus é maior do que os erros humanos. Que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor nosso Deus. Que Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, é aquele que tem a capacidade de chegar para um desertor como Pedro, para alguém que o negou 3 vezes, e construir um diálogo com o objetivo de restaurar o seu discípulo amado. E não há como escapar desse diálogo, irmãos. Uma hora você vai ter que encarar Jesus. Uma hora aqueles que estão caminhando lá fora terão que ver Jesus. Jesus vai ao encontro deles, porque aqui nesse texto é Cristo que toma a iniciativa, é Cristo que prepara todo o ambiente de maneira intencional para poder dialogar com o seu discípulo e para poder restaurar o seu discípulo. E isso nos leva para o nosso segundo ponto. Para recomeçar a caminhada cristã, além de ter um diálogo com Cristo, é necessário que, em segundo lugar, a pessoa seja restaurada por Cristo. É necessário, para recomeçar a caminhada cristã, em segundo lugar, que a pessoa seja restaurada por Cristo. E aí vem o versículo 15, parte B, o versículo 16, parte B, e o versículo 17, parte B, onde o Senhor Jesus faz 3 perguntas para Pedro. E quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Por 3 vezes Cristo deu a oportunidade para Pedro corrigir o seu erro. E irmãos, o que me chama a atenção é que todos os detalhes aqui dessa cena, dessa narrativa, remeteu Pedro ao seu passado, ao seu erro, até mesmo antes dele ter negado Jesus. Preste atenção na primeira pergunta de Cristo para Pedro. Primeiro ele começa chamando Pedro pelo seu nome original, Simão. Quando convocou para Pedro caminhar com ele: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Olha a sutileza da pergunta do mestre. Quando Cristo fala mais do que estes outros, o Senhor Jesus pega Pedro e leva ele para aquela noite de quinta-feira, quando ele falou na frente dos discípulos: olha, com arrogância, com petulância, olha, todos esses aqui podem te abandonar, Senhor, mas eu não te abandono. Ali estava o Pedro arrogante, ali estava o Pedro cheio de si, ali estava o Pedro autossuficiente, com excesso de confiança. E agora o Senhor Jesus faz o teste para ver se Pedro, de fato, ele foi transformado, para ver se Pedro, de fato, ele se arrependeu. E o apóstolo Pedro, então, ele traz a sua resposta não baseado em si, mas baseado no conhecimento do Senhor nosso Deus. Ele diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pedro diz: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, mais do que eles aí, mais do que esses discípulos que estão aí. Amo sim o Senhor. Pedro não faz isso. Pedro, com humildade, diz ao Senhor: tu sabes que eu te amo. Um outro detalhe: o braseiro de Jesus aqui nesse texto
A fogueira. Remete também ao pátio do sumo sacerdote, que também tinha fogueira. E foi naquela fogueira que Pedro negou Jesus 3 vezes. E não só negou Jesus 3 vezes, como também praguejou contra o Senhor Jesus. E mentiu, dizendo que não conhecia o Mestre de maneira alguma. E aqui está Jesus, numa fogueira, na areia da praia, com Pedro, lhe fazendo 3 perguntas, lhe dando a oportunidade de corrigir o seu erro. E aí nós vamos para a segunda pergunta, onde Jesus novamente: Simão, filho de João, tu me amas? Ele responde novamente, baseado no conhecimento de Deus: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E no versículo 17 é dito que Pedro se entristece com a terceira pergunta de Jesus. E aqui, irmãos, eu quero aproveitar a oportunidade para corrigir uma interpretação muito popular no meio cristão. Existe aqui uma diferença dos termos gregos colocados aqui nesse texto para amor, de fato. Porque Jesus pergunta a Pedro: agapas-me, ou seja, você me ama, com amor ágape. E Pedro responde a Jesus: que filéu, te filéu, eu te amo, Senhor. E de fato existe o significado de que ágape é um amor profundo, e filéu é um amor fraternal. Mas em João, meus queridos, no estilo de escrita de João, ele não quer cair em redundância, então ele está usando sinônimos. Tanto o ágape como o filéu, na escrita de João, são a mesma coisa. Assim se aplica para cordeiro e ovelha, que aponta para a igreja. É a mesma coisa. Então Pedro não se entristece pelo fato de que houve uma mudança do vocabulário. Porque aqui no versículo de número 17, Jesus não usa agapas-me, ele usa filéu, um outro termo para amor. E aí alguns dizem: olha, pelo fato de Jesus ter mudado o termo de ágape para filéu, então Pedro se entristeceu. Não é isso, irmãos. Pedro se entristece que quando Jesus pergunta a terceira vez, ele se lembra da noite que ele negou Jesus. Ele se lembra daquele momento terrível em que Jesus olhou para ele e a sua alma ela foi partida depois. Quando Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: tu me amas? Ele está rasgando Pedro no meio. Ele está mostrando o pior de Pedro. Ele está mostrando: Pedro, antes você era um arrogante, antes você era um prepotente. Agora não, Pedro. Agora você me ama baseado no meu conhecimento. Agora você foi transformado. Jesus está mexendo no passado de Pedro. Ele está mexendo no passado de Pedro. Ele está restaurando o presente de Pedro e está preparando Pedro para o futuro. E aqui, irmãos, fica evidente que Pedro de fato se arrependeu. Guarde isso no seu coração. Não existe restauração sem arrependimento. Não existe restauração sem arrependimento. E o que é arrependimento? É tristeza pelo pecado. Jesus, de forma proposital, pergunta a terceira vez para provocar, sim, essa tristeza pelo pecado, porque ele precisa sentir esse peso, essa dor pelo pecado. Saber que pecamos, saber que erramos, ter plena consciência disso. Mas só o sentimento, só a consciência de que erramos não é suficiente. É preciso também ter postura, é preciso ter mudança de vida. Isso é o verdadeiro arrependimento. E quando nos arrependemos genuinamente, verdadeiramente, tendo consciência, sentimento pelo pecado, tristeza pelo pecado e mudança, nós somos restaurados. Nós recomeçamos a caminhada. O Senhor Jesus, ele é especialista em restaurar vidas. O mesmo Jesus que veio ao seu encontro um dia e disse: por mais que você se desviou dos caminhos dele, é aquele que vai ao seu encontro nessa noite e te chama. É aquele que prepara todo o ambiente. Ele preparou esse ambiente, ele te trouxe aqui, não por acaso. Você está assistindo esse culto, não por acaso. Está aqui tendo um diálogo com o Senhor Jesus. E hoje Cristo, ele quer restaurar a sua vida. E hoje Cristo, ele está te chamando: filho, caminhe comigo de novo. Venha, segue-me. Versículo de número 19, nós encontramos plenamente o Pedro restaurado quando Cristo diz: segue-me. E essa é a ordem. Essa é a ordem para aqueles que estão desgarrados, para aqueles que estão desviados. O próprio pastor é aquele que deixa o aprisco e vai atrás da ovelha perdida. Ele vai atrás de Pedro para construir um diálogo com ele e para restaurar, para mostrar, para evidenciar
E agora este Pedro é um Pedro que se arrependeu. E é um Pedro que não terá apenas a sua vida restaurada, como também o seu ministério. E isso nos leva para o último ponto dessa mensagem, irmãos. Para recomeçar a caminhada cristã, é necessário obedecer a Cristo. Nós temos 3 ordenanças a Pedro. Depois que ele responde ao Senhor: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Sabes que eu te amo. Jesus dá 3 ordens a Pedro. Versículo de número 15: apacenta os meus ovelhos. Depois, versículo 16: pastoreia as minhas ovelhas. E aí vem o versículo 17: apacenta as minhas ovelhas. Todos esses verbos são imperativos, são ordenanças. E no grego se encontra no tempo presente. O que isso significa? São ordens para serem obedecidas todos os dias. Agora Pedro, a ele está sendo confiado o rebanho de Cristo. A Pedro está sendo confiado o pastoreio dos cordeiros, das ovelhas do Senhor Jesus. E Pedro, irmãos, ele só pode obedecer a Jesus porque ele ama o Senhor Jesus. Se você fala que ama o Mestre e você não se dispõe a servir o Mestre, eu tenho uma triste e péssima notícia para você: você é um mentiroso. Porque a evidência de que amamos o Senhor Jesus é quando trabalhamos em prol do seu reino. E aqui está Pedro arrependido, recomeçando a sua caminhada. Ele volta para a mesma posição de antes. Ele volta para o colégio apostólico. E ele vai se tornar um grande líder da igreja. Pedro é usado pelo Senhor em Atos para pregar um sermão em que 3.000 vidas se arrependem, entregam seus corações ao Senhor, são batizados. Pedro é usado, inspirado pelo Espírito Santo, para escrever 2 cartas, condenando os falsos mestres e chamando Cristo como supremo pastor da igreja, orientando uma igreja que estava sendo perseguida e dispersa pelo mundo. Este Pedro que negou Jesus 3 vezes, esse Pedro que pensou que era o fim da sua caminhada, esse Pedro que talvez até desistiu do projeto do Senhor Jesus, mas Cristo não desistiu dele. O Senhor Jesus foi atrás dele, o Senhor Jesus começou com ele, o Senhor Jesus restaurou ele, e o Senhor Jesus deu uma ordem para ele: apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas. Há trabalho sempre para ti, cristão, é isso que diz a música. E você que já trabalhava na obra do Senhor antes, você que cantava, tocava, você que trabalhava no ministério infantil, você que trabalhava com jovens e adolescentes, você que era conselheiro, você que esteve um dia presente na obra do Senhor, está hoje aí fora, está achando que não tem mais volta, não tem mais jeito para você. Hoje o Senhor Jesus te chama para caminhar com Ele, e Ele te dá uma ordem para que você possa servi-lo, para que você possa demonstrar amor, e quem sabe você, ao ser restaurado, pode voltar à mesma posição que você exercia antes, para servir o Senhor com todo o seu coração. Pedro foi restaurado por Jesus. E você, nessa noite, pode ser também restaurado por Jesus, porque o mesmo Jesus que restaurou Pedro está aqui hoje novamente, está aqui no nosso meio. Ele preparou este culto, ele marcou esse encontro com você, para que você construísse um diálogo com ele. Ele te trouxe aqui para conversar com você, e ele te trouxe aqui para poder te restaurar, para te lembrar onde você caiu, para você se arrepender dos seus pecados e para você viver em novidade de vida. E esse Senhor Jesus é aquele que te ordena a servi-lo com todo o seu coração, provando que você ama Ele de fato e de verdade. Para recomeçar a caminhada cristã é necessário diálogo com Jesus, é necessário ser restaurado por Jesus, é necessário obedecer à voz de Cristo Jesus. Agora eu quero me referir a nós que estamos firmes na caminhada do Senhor nosso Deus, a nós que estamos aqui presentes na comunhão do Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, primeiro, aprenda com Jesus a como receber estes que estão tentando voltar. Aprenda com Jesus a como lidar com estes que pela culpa, pela frustração e pela decepção não conseguem se achegar perante o Mestre, ter um diálogo com eles. Não fique apontando o dedo pelo erro desses irmãos cometidos no passado,
mas vá ao encontro desses irmãos com o objetivo de restaurá-los no temor de Cristo Jesus. Ame esses irmãos, não desista deles, continue orando por eles. Pais que estão aqui presentes, que os filhos não estão mais na igreja, não desistam de orar pelos seus filhos, não desistam de interceder por eles. Se for a vontade do Senhor, eles vão voltar sim. Cristo vai no encontro deles. Quem faz a obra é o Senhor. Mônica, a mãe de Santo Agostinho, orou 40 anos pela conversão de Santo Agostinho. E parecia que quanto mais ela orava, mais Agostinho entrava em devassidão. Mais ele estava afastado dos caminhos do Senhor. Parecia que não tinha efeito a sua oração, mas ela continuava orando, ela continuava intercedendo, até que chegou o dia que Cristo veio ao encontro dele. E Cristo resgatou. E Cristo salvou. E Cristo fez dele uma nova criatura. E Cristo usou ele como um grande pai da igreja. Grandes obras foram escritas por esse homem que influenciou muito a nossa teologia calvinista. E assim, irmãos, como Pedro foi restaurado por Jesus, é um exemplo de Cristo que nós possamos ir ao encontro dos filhos da igreja que não estão aqui hoje. Que nós possamos orar por eles. E que nós possamos, com amor, recebê-los, amá-los de fato. Pois o Senhor pode nos usar tremendamente para que essas vidas venham ser restauradas para a honra e glória. Deus tem poder para isso. Eu digo a você que está nos ouvindo nessa noite, você que nos visita, que se encontra longe do Senhor, você que depois de ouvir essa mensagem, talvez sentiu o desejo de recomeçar a caminhada com Cristo, se arrependa dos seus pecados nessa noite e se aproxime do Jesus que pode restaurar a sua vida, que pode fazer com que você saia da situação decadente que você se encontra e caminhe com Ele. Esse Jesus é que pode dar sentido à sua existência. Esse Jesus é que te leva para as águas tranquilas, porque ele é o bom pastor. É esse Jesus que entregou a vida dele por você naquela cruz do Calvário. Ele ressuscitou. Ele veio ao seu encontro hoje e diz: filho, filha, vinde participar da comunhão. Esse Senhor Jesus te chama para poder te restaurar. Nós iremos ouvir agora uma canção, ouvir e ver um vídeo de uma canção. E eu peço que, ao ouvir essa canção, você esteja em atitude de oração. Reflita nessa letra. Tenho certeza que Deus falará bastante com você nesse instante. Yeah.
Santo Deus, Pai, nessa noite especial nós levantamos um clamor pela vida daqueles irmãos que um dia estiveram conosco nessa igreja e que hoje, ó Pai, estão por esse mundo afora. Seus pecados, os pecados cometidos contra eles, os levaram à decepção, à frustração, à culpa. Eles não conseguem por si só voltar. Mas nós pedimos ao Senhor que, assim como o Senhor foi até Pedro, que o Senhor vá essas vidas nessa noite, Pai. Incomode esses corações de tal modo que eles possam se arrepender de suas mazelas, que eles possam resolver os seus conflitos internos, e que eles voltem, ó Deus, para a tua casa, que eles voltem para os braços do Senhor, pois o Senhor é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, é um Deus de bondade. Ó Deus, transforma essas vidas, transforma esses corações, em nome de Jesus, e esteja, Senhor Deus, fazendo com que eles retornem e voltem nas funções que tinham antes, ó Pai. Voltem a servir ao Senhor, voltem a honrar o Senhor. Faça a obra do Senhor nesses corações. Ó Deus, e com a vida de cada família aqui que sofre, ó Pai. Porque o grande sonho é ver aquele filho, aquela filha de volta aqui, ó Pai. De volta à tua casa. Ó Pai, atenda esses clamores, ó Deus, segundo a tua vontade. O Senhor sabe cada pai, cada mãe que chora em seus quartos em oração, que geme perante a tua presença, Senhor. Escuta, ó Pai. Ouça esses clamores, Senhor Deus. Salva essas vidas, Senhor, para a tua honra e a tua glória, Pai, em nome de Jesus. E nos ensine, como igreja, a agir como o Senhor agiu, ó Pai, a se aproximar com acolhimento, com amor, com jeito, ó Pai, não negando, ó Deus, o erro cometido no passado, mas tendo a sabedoria para poder conduzir ao caminho da restauração. Seja, ó Deus, com o teu povo, com a tua igreja, e nos guarde, ó Pai, para que nós não venhamos cair em soberba espiritual. Pois a tua palavra diz que todo aquele que pensa que está de pé, tome cuidado para que não caia. Continue, ó Deus, nos preservando com a tua graça. Continue, ó Deus, nos amparando com a tua misericórdia, para que nós também não venhamos decair, para que nós também não venhamos oscilar. E se cairmos, nós temos a certeza que o Senhor é aquele que tem poder para nos restaurar, Pai. Porque apesar de muitos desistirem do Senhor, o Senhor não desiste dessas pessoas. Obrigado por essa verdade, Senhor. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Peço que os irmãos se coloquem de pé. Eu concluo essa mensagem com a seguinte frase: nunca é tarde para recomeçar a caminhada cristã. Nunca é tarde para recomeçar a caminhada cristã. Se você foi desafiado por Cristo nessa noite, quer recomeçar a caminhada com Cristo, se quiser me procurar após o culto, eu estarei disponível para conversarmos e orarmos, e assim reiniciarmos essa caminhada juntos, para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Eu convido os aniversariantes da semana para que venham à frente. Nós estaremos orando por essas vidas. Logo em seguida, eu estarei ministrando a bênção do Senhor. A Júlia está aniversariando hoje, mas ela vai cumprir a função de tocar uma triste. Não vai esquecer de você não, viu, Júlia? Vai orar por você. Tá certo? Temos muitos irmãos aqui completando mais um ano de vida. Juliano, Islene, Murilo Júnior, Tia Albertina, Jair. Deus abençoe a vida dos amados. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Senhor, obrigado por essa noite, que o Senhor nos ensinou, à luz da tua palavra, que para recomeçar a caminhada cristã é necessário o diálogo com Cristo, é necessário sermos restaurados por Cristo, é necessário obedecermos à ordem de Cristo. O Senhor, Pai, restaurou Pedro,
E o Senhor que restaurou Pedro é aquele que pode restaurar vidas, ó Pai. E nós já colocamos essas vidas diante da Tua presença e cremos que o Senhor atenderá o nosso clamor, segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Agora oramos, ó Deus, agradecendo ao Senhor pela vida desses amados irmãos que completam mais um ano de existência. Te louvamos pela vida do nosso irmão Juliano, te louvamos pela vida do nosso irmão Mislene, te louvamos pela vida do nosso irmão Lino Júnior, te louvamos pela vida do nosso irmão Bertina e do nosso irmão Jair, e também da nossa irmã Júlia. Ó Deus, mais uma vez a misericórdia do Senhor se renovou sobre a vida deles. E eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor conceda da tua graça a eles, para que eles continuem firmes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho em prol do teu reino não é vão. Que eles continuem crescendo na graça e conhecimento de Cristo Jesus, e que o Senhor venha enchê-los com teu Santo Espírito, para que eles continuem sendo uma bênção aqui na nossa igreja, como também na sociedade lá fora. Assim te louvamos, ó Pai, pela vida desses queridos e amados irmãos. E te pedimos que o Senhor nos conceda uma semana abençoada, e que o Senhor, Pai, possa nos livrar de todos os males que nos cercam, e que nós possamos confiar plenamente no poder do Senhor, no poder que o Evangelho tem de salvar vidas, de restaurar vidas para a tua honra e a tua glória, Pai. Assim oramos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, nosso glorioso e eterno Pai, e que as consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Entregue o seu culto ao Senhor, depois não vá embora. Lá embaixo do pátio nós temos um chá e um café. Vamos desfrutar de um momento de comunhão entre